Pennywise, o palhaço. Para muita gente, ele é um ícone da cultura pop, a estrela dos pesadelos de uma geração inteira. E tudo por causa dos filmes. Mas olha, essa imagem, por mais aterrorizante que seja, é só a pontinha de um iceberg cósmico. A história original, nossa, ela é muito, mas muito maior e bem mais estranha. Essa frase chega a dar um arrepio, né? É com certeza um dos convites mais famosos e assustadores do terror moderno. A gente ouve e na hora já se conecta com aquele medo lá da sala escura do cinema. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A resposta vai muito, mas muito além de um simples monstro que mora no esgoto. E para a gente entender de verdade quem é essa criatura, primeiro a gente precisa dar uma olhada em tudo que os filmes tiveram que deixar para trás. Nossa primeira parada nessa investigação tem que ser o livro gigantesco de 1986. Porque, claro, para uma história daquele tamanho funcionar na tela, as adaptações precisaram fazer uns cortes e umas mudanças bem grandes que, em alguns casos, acabaram alterando a essência da coisa toda. A primeira grande diferença é a época. O livro se passa nos anos 50, sabe? E ele reflete muito as tensões daquela América pós-guerra. Já os filmes mais recentes, eles jogam com a nostalgia dos anos 80. O que cria uma conexão diferente com o público, mais focada no terror pessoal de cada um do que no contexto social da época. Agora vamos falar do papel da Beverly. No livro, ela é uma peça central na luta, sabe? Uma heroína por mérito próprio. Já no primeiro filme moderno, ela acaba virando a donzela em perigo que precisa ser salva. É uma mudança sutil, mas que altera bastante a dinâmica do grupo e tira um bocado da força que a personagem tinha no original. E isso leva a gente para talvez a maior simplificação de todas. O final do livro não é uma briga no soco. É uma batalha psíquica super bizarra chamada Ritual de Shuds. É como se fosse uma guerra de imaginação em outra dimensão. Os filmes, de forma bem compreensível, transformaram isso em algo mais visual e direto, uma luta física mesmo. E a lista de coisas importantes que ficaram de fora continua. A revelação de que a coisa é fêmea e está se reproduzindo, a história de violência que passa de geração em geração na família do Henry Bowers e, o que é crucial, todo o tema racial ligado ao Mike Hanlon. Tudo isso foi ou simplificado ou simplesmente removido, o que muda bastante o foco da história. Beleza, então, com tudo isso em mente, chegou a hora da grande revelação. Vamos deixar as diferenças de lado um pouco para explorar o que a coisa realmente é, de acordo com a mitologia que o Stephen King criou. Essa é a pergunta que vale ouro. E a resposta, acredite, não começa na Terra. Nem mesmo no nosso universo. Começa num lugar muito, muito mais antigo e caótico. A coisa nasceu no que o livro chama de macroverso. Tenta imaginar um vazio primordial que existia antes mesmo do nosso universo ser criado. Ela não é um demônio, não é um fantasma, é uma entidade alienígena, é uma forma de vida ancestral de uma realidade completamente diferente da nossa. A verdadeira essência dela são as luzes da morte. Essa é a sua forma real, lá no macroverso. É uma energia consciente, pura destruição em forma de luz. E o Pennywise, o palhaço, é só uma fantasia, uma máscara que ela usa para interagir com o nosso mundo e, claro, para se alimentar do nosso medo. E aquela aranha gigante que a gente vê no final? Pois é, até mesmo aquilo é só uma projeção. É o máximo que a nossa mente consegue processar antes de quebrar completamente ao tentar entender a verdadeira natureza das luzes da morte. E bem quando parece que a história não pode ficar mais maluca, ela fica. Acontece que a coisa não está sozinha no topo da cadeia alimentar cósmica. Ela tem um inimigo. A história de Haiti, na verdade, não é sobre bem contra o mal no sentido que a gente conhece. É uma batalha entre forças primordiais do universo. A coisa representa o consumo, a destruição, e para toda força existe uma força oposta. A mitologia do King tem toda uma hierarquia. Lá no topo existe uma entidade criadora chamada Gun. E abaixo dela, duas forças opostas. A coisa, a nossa devoradora de mundos, e Maturin, uma tartaruga gigante e boa que representa a criação. Sim, é isso mesmo, uma tartaruga. Que, aliás, teria vomitado nosso universo por acidente. E essa citação aqui mostra perfeitamente a escala da história. No livro, o Pennywise debocha das crianças dizendo que seu antigo inimigo, a tartaruga que deveria proteger tudo, está morta. O que isso quer dizer? Que nessa batalha cósmica a humanidade está por conta própria. Mas o horror de Haiti não é só cósmico, não é só alienígena. Ele está profundamente enraizado em algo muito mais familiar.
E talvez por isso, até mais aterrorizante, a maldade humana. A coisa não escolheu a cidade de Derry por acaso. Ela foi atraída pela violência, pelo ódio que já existiam ali. É quase uma relação de simbiose. O mal das pessoas alimenta o monstro e a influência do monstro torna os cidadãos de Derry apáticos, indiferentes à crueldade que acontece bem debaixo do nariz deles. E olha só como isso se desenrola com o tempo. Cada despertar da coisa, a cada 27 anos, é marcado por um ato horrível de violência humana. Uma explosão numa fábrica, um incêndio criminoso por racismo, um crime de ódio. A coisa não cria o mal de Derry, ela o amplifica. No fim das contas, a cidade de Derry é tão monstro quanto o Pennywise. E aqui está um ponto fundamental. No livro, o personagem Mike Hanlon é o coração temático da história. A família dele é a guardiã das memórias da violência racial de Derry. Essa conexão direta entre o monstro cósmico e o ódio humano, bem real, é a tese central do romance. E foi um tema que ficou quase que inteiramente de fora dos filmes. No final das contas, o que a gente tem são duas interpretações muito diferentes da mesma fonte. Nenhuma é melhor que a outra necessariamente, mas elas refletem os nossos medos de maneiras bem distintas. O livro é um épico de terror. Ele lida com ideias gigantescas, a maldade da sociedade, nosso lugar minúsculo no universo que não se importa conosco. Os filmes são mais contidos. Eles contam uma história muito poderosa sobre amizade e sobre como os traumas da infância definem quem a gente se torna na vida adulta. Mas existe um fio que conecta as duas versões: o poder da crença. O poder da coisa vem do medo que ela inspira. E o Clube dos Otários, tanto no livro quanto nos filmes, não vence na força bruta. Eles vencem com o poder da imaginação e da fé que eles têm um no outro, fazendo um monstro cósmico acreditar que ele é pequeno e fraco. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A história de It mostra que o medo é uma arma que pode, sim, ser virada contra si mesma. Então, fica a reflexão. Quais dos monstros das nossas vidas, grandes ou pequenos, poderiam encolher se a gente apenas acreditasse que eles podem?